Só, Tati. boa tarde. Só relembrando, a gente fez uma reunião né, de participações e aí a gente, né, percebeu ali que é importante também mostrar um pouquinho do que muda o ganho de capital no aspecto, né, de pessoa jurídica, porque tem aí, né, uma subjetividade e a gente percebe como o pessoal tem dificuldade de interpretar o ganho de capital que a Receita faz a gente calcular para algumas coisas que nem tem, né, ganho mesmo financeiro, ganho econômico, né? Então eu vou colocar aqui, a gente tem assim buscar deixar mais claro para o pessoal, né? Aqui no exemplo, você trouxe dois exemplos aqui de veículo, porque vai, por exemplo, o pessoal faz as críticas para a gente assim, quando a gente faz a venda de um veículo que a gente tem, aqui né, é legal falar, o foco aqui é para aquela pessoa que não trabalha com, ela não é negócio para ela, né, comprar e vender veículo, porque tem gente que consegue fazer renda com isso hoje em dia, né, pela internet. Então não é esse o objetivo. É o pessoal que compra o veículo para consumir, né? Para uso pessoal e fica 2, 3 anos com o veículo. Então, isso no caso da pessoa física e na pessoa jurídica nesse sentido também, não é voltado para uma operação comercial de veículos, né? Então, Sim. aqui você colocou alguns exemplos, né? E aí, para tirar um pouquinho daquele mistério, porque quando o empresário vai e vende um veículo que no mercado está 30% a menos o valor, ele vende o veículo e aí é uma surpresa para ele, quando ele tem o tal do ganho de capital para ser tributado. Então, aí se você puder tentar responder essa Sim. questão, eu acho que vai ajudar aí só a entender. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? O primeiro exemplo é o exemplo da compra do veículo de 100 mil, né? A data da compra desse veículo foi em agosto de 2015, né? Eu deixei datas fechadas, né, para um melhor entendimento. Então, 19 de agosto de 2015. A taxa pela Receita Federal, né, de depreciação é 20% ao ano. E o que isso quer dizer? Que esse veículo ele vai ser depreciado durante 5 anos, né? E a depreciação anual dele vai ser 20 mil, né? No ano, ele vai ser depreciado em 20 mil. Uhum. E a depreciação mensal dele, a gente dividindo por 12 esses 20 mil, seria 1.666,67. Então, um exemplo, se eu vou vender esse veículo que eu comprei em 2015, agora, né, se eu vendi ele ontem, em 19 de agosto de 2020, já se passaram 5 anos. O meu veículo, ele está totalmente depreciado, né? Aqui embaixo, ó, eu coloquei a depreciação acumulada dele, que é os 100 mil, que é os 1.666,67 multiplicado pelos 60 meses, que dá os 5 anos, né? Uhum. E também, né, pelo anual, se multiplicar os 20 mil por 5, também dá os 100 mil. O cálculo do ganho, como que é feito? Eu tenho um veículo totalmente depreciado e eu vendi esse veículo por 50 mil. O meu ganho vai ser sobre os 50 mil. Eu vou apurar 15% de imposto de renda, que dá um valor de 7.500, e 9% de contribuição, que dá os 4.500. Quando a Uhum. empresa é enquadrada no Simples Nacional, ela tem só o imposto de renda de 15% para pagar, para recolher, no caso. Sim, aí que tá, né? Na perspectiva fiscal, em 5 anos, o valor do bem aqui, ele é zero, né? Então, Exatamente. qualquer valor que ele seja vendido vai ser ganho de capital, né? Nesse contexto ficou bem claro isso. Então, por isso que às vezes lá no terceiro ano o pessoal vende o veículo e ainda gera ganho, apesar dele ter perdido já um valor, né? Se comprou zero, por exemplo, depois de 2, 3 anos, você já perdeu 20%, 30% do veículo. Assim, no mercado, né? O valor justo dele é inferior, ele cai muito, né? Mas ainda assim, ele é maior do que para a tabelinha lá da Receita Federal, e aí né, é o julgamento fiscal que tem que ser feito e o ganho é gerado, e a empresa tem que
tributar esse ganho. Nessas, Exatamente. a gente marcou aqui, né, o Simples no amarelinho, que é só quando a empresa está dentro do regime do Simples Nacional, ela tem um impacto só com essa parte. No lucro presumido, lucro real, ela vai ter, né? No lucro real depende, né? Se ela está com lucro ou não, mas, enfim, a tributação vai ser nessas proporções, né? 15% do imposto de renda e 9% da contribuição social. Então, aí só fazendo uma ponte também, nesse caso do veículo, né? Saindo da pessoa jurídica e indo para a pessoa física, né? Que a gente vê o pessoal, às vezes, alocando veículos que não são da operação na empresa, por conta de multa, por conta de, às vezes, uma facilidade financeira lá, de financiar, enfim. E aí tem esse, né, tem esse custo aqui, que em algum momento a empresa vai ter esse impacto pela venda, pela troca, enfim. Sim. Na pessoa física não tem essa característica, né? A única É. característica que vai ter lá, que algumas pessoas eu vejo que quando tem movimentação de veículo na pessoa física, elas não tomam muito cuidado que você lança o veículo lá pelo valor de custo também na lista de bens. E quando você vende, né, na lógica da declaração, a diminuição de bens te gera um certo caixa. Mas tem que tomar cuidado porque na pessoa física, quando você tira um bem que custou 100 mil da lista de bens, não necessariamente aquele 100 mil é caixa, né? Porque quando você revendeu, enfim, você documentou o DUT, de certa forma você formalizou o valor de venda, às vezes que é metade do 100 mil, por exemplo, aqui, 50 mil. Então, o seu benefício financeiro, né? O valor que você recebeu lá dentro da declaração que você, na hora de fazer a gestão de caixa, é metade, né? Não 100, mas sim 50 mil, que foi o valor de venda. Então, é só uma coisa que a gente percebe fazendo a ponderação também da pessoa física. Então, eu acho bastante importante as pessoas levarem em consideração esse custo de ter veículos na empresa, né, como ativo imobilizado, porque cedo ou tarde ela vai ter esse impacto, com certeza. Exatamente. E aí eu queria acrescentar que, assim, muitos já me procuraram, né? Muitos clientes, muitas empresas, e perguntaram, Karina, mas como que eu faço para não pagar esse imposto, né? E não tem como, essa depreciação, ela é um critério determinado pela Receita Federal, através do regulamento, né, do Imposto de Renda, do RIR 99. É o artigo 305. Sim. E ela estipula prazo de depreciação de 10 anos para máquinas, 5 para veículos e 10 anos para móveis. Uhum. Então, todo imobilizado da empresa vai sofrer essa depreciação e o valor dele vai ser reduzido. Então, na venda dele vai ter o ganho. Só que assim, talvez se o empresário procurar a contabilidade antes de realizar essa venda, ele consiga, né, de alguma forma, não ter esse ganho. Por que eu estou falando isso? Se o meu veículo, aí eu estou falando já do exemplo 2, né? Se o meu veículo é 100 mil, eu comprei ele em 19 de agosto de 2015, taxa de depreciação 20% ao ano. A minha depreciação mensal de 1.666,67, tudo da mesma forma do exemplo 1. Só que eu vendi ele logo depois de 2 anos. Uhum. E a minha depreciação acumulada é 40 mil. Qual que é o valor do meu bem? O meu bem hoje vale 60, contabilmente falando, perante a Receita Federal. Se eu vender ele por 60, eu não vou ter ganho nenhum, que é o que está demonstrando aqui, né? A Sim. gente colocou aqui imposto de renda, contribuição a zero. Uhum. Então, assim, procurar a contabilidade no momento a sua contabilidade no momento de fazer essa venda desse veículo, já que ele está Não é registrado na empresa, é interessante procurar a contabilidade antes de realizar essa venda para entender, né? Como que é esse cálculo, por quanto que ele pode vender, para saber o ganho. E muitos clientes já fazem isso, viu? Não são todos que vendem e só depois que vende percebe esse ganho. Muitos já procuram, já perguntam quanto que vai ser o ganho, quanto que eu Uhum. vou, faz uma simulação para mim do imposto. Isso é muito Sim. importante. Sim. Até para negociar, né? Porque vai ser um custo tributário dele, de repente ele tem margem para negociar e repõe um pouco disso no preço, enfim. É Sim, interessante. exatamente.
Verdade, muito bom. Porque dependendo do ciclo, se ele realmente, né, aqui numa situação de ser realmente um ativo da empresa, até o tempo, né, esse custo tributário que ele vai ter, o tempo que o bem é útil para ele pode oscilar, né, em tempo mais curto para poder renovar a frota, enfim, tem essas questões também. É Sim. verdade, bem observado. Seguindo aí nosso tema de hoje, o outro exemplo que a gente quer trazer aí, também com alguma comparação na pessoa física, é a venda de imóvel, né? Eu acredito que esses dois itens são os itens mais comuns. E tanto de confundir aquisição e venda na pessoa física e jurídica, como também geram bastante surpresas, né? Assim, nas negociações quando os clientes fazem. Então, aqui embaixo, eu vou começar pelo segundo exemplo aqui, que é a pessoa jurídica tem um ativo, né, que é um imóvel. E só para explicar, né, são 5 itens. Por que são 5 itens? A gente colocou 5 itens porque na pessoa física a gente tem algumas variáveis aqui, que a gente vai falar já já, e na pessoa jurídica, 3 dessas variáveis aqui não existem. Então, a gente trouxe aqui numa linha só porque essas variáveis não existem. As aquisições aqui, essa aquisição em 2017, né, com data de venda aqui de alienação em 2020, valor de venda 800 mil, valor de aquisição lá atrás de 550. Aqui a gente tem a figura da depreciação fiscal, bem similar à questão de veículos que a gente já falou. E aí a questão do ganho de capital. Aqui eu já coloquei o cálculo para dentro, o que muda daquele outro exemplo para cá, que não é 20% por ano de redução no valor, né? A gente tem 4% por ano. A vida, né, o valor do bem, dura mais aqui. Nos aspectos fiscais, ele vai de 5 para 25 anos, mas basicamente a lógica é a mesma. Como a gente colocou aqui, né, 15 mais 9 dá 24. Só está um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma forma, né? E aí a tributação né, dos dois itens aqui gera um montante total de 173 mil. Aí aqui na loja tem imóveis mais antigos, logo eles foram mais depreciados, né? O valor dele também, por ser muito antigo, normalmente tem imóvel que vem lá de trás, de antes do real, então é aí assim que a Receita vai considerar, por mais que ele tenha tido algumas movimentações posteriores, né? Aqui a gente tem a depreciação fiscal disso e basicamente o ganho ser tributado e gerar essas proporções aqui. Então a lógica é basicamente a mesma. Só que lá na pessoa física tem algumas diferenças, né? Por quê? Aqui dentro a gente tem são as principais variáveis assim com relação a imóveis. A gente tem 3 variáveis que são quando a gente, por exemplo, aqui na primeira a gente gasta na nova aquisição metade do valor vendido. E aí a gente tem essa aplicação de redução na base de cálculo, né? Isenção na base de cálculo. Aqui a gente tem a aplicação de 100% do valor vendido no novo imóvel adquirido. Aí também tem essa redução, né? O valor que você usou do imóvel antigo para adquirir um novo, você reduz da base de cálculo. Aqui você, né, traz ela para isenção do imposto de renda da pessoa física. Aqui você tem sem nenhuma aplicação dessa regra. Essa regra a gente pode usar só a cada 5 anos, né? Não pode repetir mais de uma vez dentro de 5 anos. Essas duas que eu comentei. Aqui é uma situação normal de venda de imóveis, sem nenhuma isenção, sem nada. Para a gente entender o impacto baixo, a gente tem 2 aspectos que tem só na pessoa física, que são aspectos de redução do valor da base de cálculo do imposto só pela idade do imóvel. Então, por isso a gente colocou aqui, né, imóveis bem antigos para pegar as duas leis aqui, e aí a gente tem, né, boa parte do valor, né, do imóvel vendido, a gente tem a redução do ganho de capital, e, né, nessa aqui que a gente tem o imóvel mais antigo, lá de 68, na verdade nem gera tributação.
e no segundo a gente tem a redução parcial. Por exemplo, uma máquina depois de 10 anos utilizada, ela não vale mais aquele valor. É exatamente isso que a Receita Federal está dizendo, porque ela já produziu já quanto tempo, né? Então, assim, não tem outra forma. Essa depreciação ela é aplicada levando em consideração isso. Esses dois são até mais simples, né? Veículo é até mais simples. Como você comentou de máquina, ela tem, né, alguns aspectos que vão gerar valores de custo para ela, né? Se a máquina é reformada, tem tudo isso. O veículo é muito normal, as empresas, sei lá, trocar o motor, beleza, mas máquina tem muito disso, né? Tem máquina que o pessoal prepara o local para colocar a máquina e de tempos em tempos tem que meio que refazer a máquina de novo, praticamente, e o custo é alto e isso gera valor nativo, passa a ser depreciado de novo. Mas a dificuldade é que, assim, o impacto tributário que a Receita normalmente provoca, né, por essa sistemática, é meio que distante do que a empresa tem mesmo de impacto no financeiro, né? Porque, por exemplo, o veículo em 5 anos não vai valer mais nada. Às vezes não é muito, né? Não é esse cenário, assim. E todo veículo tem um valor. Se você pegar um veículo muito antigo, ele vai ter algum valor. Se ele funciona, ele tem algum valor, né? Eu acho que a Sim. grande questão é ser essa régua linear, assim, de chegar a zero depois de 5 anos, enfim, essas coisas. Eu acho que era o momento da Receita rever isso, pelo menos para ficar um pouco mais próximo, né? Tudo bem ter diferença da gestão de ativos para uma questão tributária, tudo bem ter diferença, mas às vezes, né, fica gritante, assim, o impacto pela realidade, né? Tô com um ganho imenso, sendo que na realidade, enfim. Mas como você citou aí, é uma regra que a gente tem que cumprir. Se a empresa não recolhe, ela fica no risco de ser notificada e ter que recolher isso com juros, multa, né, Isso mesmo. depois de um cruzamento fiscal, enfim. Então é importante acompanhar e ser inteligente antes de fazer as operações, né, consultando a equipe, o contador e, enfim, fazer o melhor negócio, considerando isso dentro e não fora da transação, né, da venda. Sim. Muito obrigado aí pela sua participação. Espero que esse vídeo ajude o pessoal. Só lembrando do pessoal deixar no comentário temas que a gente possa trazer mais para frente, tributários, ou mais voltados à gestão contábil, trabalhista, medidas que a gente já postou aí, dessas mais recentes. A gente está para ver aí, né? Vamos ver se o pessoal consegue aprovar já alguma coisa de reforma tributária, enfim, o que for legal da gente abordar, a gente vai trazer. E se ajudou alguém, também deixar o like para a gente, porque é um termômetro para a gente saber se tá sendo, alguém está sendo impactado por isso positivamente. Obrigada a você pela oportunidade e procurem nós, contadores e Juscom, para fazer o cálculo e simulação do ganho de capital para vocês, tá? Não deixem para fazer e pensar nisso depois. Isso aí, obrigado, tchau, tchau. De nada, tchau.